Muito boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Meu nome é Jacó Coelho, eu sou o secretário-geral da UAB e estamos aqui iniciando essa live no dia de hoje, onde o tema central será os procedimentos das sessões virtuais na segunda instância, Tribunal de Justiça e Turma Julgadora da Justiça Estadual. Essa live será feita com o Dr. Cláudio Castro, que já solicitou acesso e nós já estamos só aguardando a sua conexão. Será um prazer muito grande estar debatendo com vocês a respeito desse tema que atinge a toda a advocacia. Boa tarde, Dr. Cláudio Castro. Boa tarde, doutor Jacó. Tudo bem? Como é que vai o senhor? Muito bem, obrigado. Seja muito bem-vindo, viu? Eu agradeço muito pela oportunidade, pelo convite e pela deferência de sempre que o senhor teve com a minha pessoa e com o Poder Judiciário de um modo geral. Na verdade, nós nada mais fazemos, doutor Cláudio, do que retribuir a, a maneira como o tribunal sempre tem atendido a OAB nos seus pleitos, a boa vontade que, desde o presidente do tribunal, a quem eu mando aí um grande abraço para o presidente Walter, todos os juízes auxiliares aí da presidência, a Corregedoria Geral, os juízes auxiliares da Corregedoria, o diretor do Foro de Goiânia. Na verdade, tem havido uma boa vontade muito grande em enfrentarmos aí os problemas que acomete não só a advocacia, a sociedade, como o sistema judiciário. Então, agradeço muito aí, na pessoa do senhor, esse tratamento que tem sido dado a nós, viu? Eu agradeço também em nome do desembargador Walter. O senhor pode ter certeza que será dado um abraço a ele, transmitirei. Agradeço em nome dos demais juízes auxiliares também da presidência e, do modo geral, o Tribunal de Justiça. Realmente, nós temos verificado, pelo menos na atual gestão e em outras passadas também, mas eu tenho a impressão que nessa gestão nós temos realmente um carinho especial pela presidência do Tribunal de Justiça com os nossos parceiros, todos os usuários da Justiça, do sistema da Justiça, com a AB, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. Afinal de contas, nós estamos todos no mesmo barco, né? Se o barco vai bem, caminha em águas tranquilas, tudo fica pacificado. Se por acaso a água é turbulenta, todos sofrem, né? E todos sofrem juntos. Então, até mesmo pelo perfil do desembargador Walter, pelo nosso presidente, realmente é de união, é de parceria, perdão. E podem ter certeza que realmente nós buscamos sempre manter esse bom contato institucional e sempre que a OAB precisar de nós, da presidência, sendo possível atender, nós teremos todo o prazer para atender os pleitos da advocacia. Muito obrigado. Eu quero dizer a todos aqueles que estão nos assistindo que mandem os seus questionamentos. O Dr. Cláudio Castro está aqui para falar a respeito das sessões virtuais no Tribunal de Justiça e nas turmas julgadoras. Eu sei que esse tema aflige muito a advocacia, atende a um pleito que nós temos de continuidade do andamento processual, mas eu tenho certeza que isso também traz muitas dúvidas e muitas preocupações. Então, e aí, doutor Cláudio, me permita, eu vou pedir para mandar não só as dúvidas, como também as suas provocações, para que a gente possa ter aqui um bom bate-papo, tá ok? Sem problema, doutor. Hoje estou à sua disposição para qualquer tipo de questionamento e naquilo que nós formos possível esclarecer, pode contar com a nossa colaboração aqui. Tá bem. O doutor Cláudio é doutor Cláudio Henrique Araújo de Castro, bacharel em Direito pela PUC de Goiás, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Goiás e em Direito Processual Civil e Direito Civil pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas. Muita coincidência, doutor Cláudio, exatamente essa a minha trajetória nessas instituições aqui. Magistrado titular da Terceira Vara Civil de Goiânia, exerce atualmente o cargo de juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás. Ocupou o cargo de
juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça no biênio 2017/2019, ocupou o cargo de presidente da Comissão de Votação Paralela do TRE em 3 eleições e foi servidor do Tribunal de Justiça de Goiás entre 93 e 99. Sem dúvida nenhuma, carreira brilhante, viu, doutor Cláudio? Obrigado, doutor Jacob. É tal negócio, né? Quando a gente tenta fazer alguma coisa pela qual nós sentimos vocacionados, nós tentamos fazer com paixão. Isso pode ter certeza que eu tenho muita paixão pela magistratura e por tudo que eu faço. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho tantos conhecimentos assim, mas muita força de vontade e empenho eu tenho. Isso ninguém pode cobrar de mim. Então, nós vamos galgando aí, vencendo as barreiras uma a uma, sempre contando com a ajuda dos amigos e dos parceiros. Eu tenho certeza, doutor Cláudio, que o senhor tem as duas coisas. Conhecimento e boa vontade não lhe faltam, e isso é fundamental para que a gente exerça os nossos cargos. Eu acho que a paixão, ela nunca deve estar afastada de tudo que a gente faz. E quando a gente faz com amor aquilo que a gente se propõe a executar, não tem outra saída, o resultado, sem dúvida nenhuma, é dos melhores. Isso acontece muito na advocacia. Eu falo sempre, principalmente para os jovens advogados, que o cliente, quando o encontra, quando o procura, ele precisa olhar nos olhos do advogado e sentir nessa pessoa que eu quero depositar a confiança dos meus interesses. E isso é fundamental para que a gente possa exercer. Igual com o magistrado, eu creio que acontece isso muito. É preciso que o jurisdicionado, quando chegue numa audiência, por exemplo, olhe para o magistrado e fale, olha, eu estou confiando os interesses meus que estão em jogo para serem julgados a essa pessoa e eu preciso acreditar nela. Isso, para mim, é fundamental. Isso só se faz com amor, né? É verdade, doutor. Eu acho que acontece em toda a carreira, na verdade, né? Profissionais nós temos em todas as carreiras, nós temos os bons profissionais, os maus profissionais, infelizmente. Só que, realmente, o profissional, antes de tudo, ele tem que ter credibilidade. E essa credibilidade ele vai conquistando aos poucos. Ele vai conquistando a confiança do seu cliente, vai angariando a confiança do jurisdicionado, às vezes pela postura, a forma como age. E é igual o senhor mencionou, o advogado, ele começa tudo, né? Ele que começa, entra com a petição inicial, depois vem a outra parte com outro advogado também, oferece a sua defesa, e o juiz fica um pouco naquela função um pouco inerte, né? Que é pela provocação da jurisdição. Só que no decorrer do trâmite processual, nós também temos que fazer de tudo para conseguir despertar nas partes de seus advogados que existe seriedade, que podem realmente depositar a sua credibilidade naquele profissional, que será um profissional, será um magistrado isento, que não vai pender para nenhuma das partes. É por isso que é necessário, também sempre faço questão de ressaltar, para colegas novos, eu já ministrei curso também para a Escola Superior da Magistratura, curso preparatório do concurso da magistratura, e eu sempre falava para os meus alunos naquela época, tenham credibilidade em tudo que vocês façam, demonstrem isso, ajam de uma forma equilibrada, fundamentem bem suas decisões, pautem-se na lei, e não muitas vezes só em convicções pessoais. Obviamente, o magistrado é uma pessoa, e como tal tem suas convicções pessoais, seja de interpretação legal, de alguma coisa relacionada a convicções pessoais de política, e tudo. Mas ele tem que ser, naquele momento, um profissional realmente equilibrado e que vai demonstrar para as partes. Estou aqui para aplicar a lei de acordo com a minha convicção pessoal, mas não estou aqui para inventar. Isso tudo gera realmente um equilíbrio e até mesmo a discussão que tem que se dar em justiça, que tem que se dar de uma forma técnica, ela fica mais equilibrada. Nós verificamos que os advogados eles acabam também, às vezes até mesmo acalmando os seus próprios clientes, né? Às vezes, em audiência, doutor, eu deparei com situações de estar todo mundo assim meio nervoso e com muito cuidado, muito carinho, os ânimos foram pacificando
e os atos aconteceram sim, de uma forma adequada, que é isso que o juiz tem que ser. Ele tem que tentar realmente atuar de uma forma equilibrada e apaziguar os conflitos de interesse para que uma coisa que seja técnica e não que parta realmente para agressões. Né? Bom, eu quero mandar um abraço aqui, então, também a toda a diretoria da UAB, a diretoria da Caixa de Assistência, a diretoria-geral da ESA, e a um grande amigo nosso comum aí, o doutor Anderson Máximo, que manda aqui um abraço para o senhor também, doutor Cláudio. E eu quero já começar aqui, então, o nosso tema. Doutor Cláudio, o que motivou o Tribunal de Justiça a regulamentar agora as sessões virtuais? Doutor, antes de começar a responder a sua pergunta, eu quero mandar um abraço também para o doutor Anderson. Doutor Anderson, eu tenho um carinho especial para ele. Até a esposa dele, a Nelly, está presente aqui na live também, já viu uma mensagem dela. A Nelly eu conheço desde lá de Trindade, ela foi minha assistente em Trindade. Tivemos uma boa experiência profissional juntos, gosto demais dela, tenho muita admiração. E por intermédio dela conheci o doutor Anderson, e realmente é um grande parceiro, tem muita admiração por toda a família, por ele também, obviamente, por ele e pela esposa. Bom, respondendo à sua pergunta, doutor, é fato notório, e nós temos sentido isso na pele, né, usando uma linguagem mais popular, nós estamos passando por um período de excepcionalidade. Esse período decorre em relação ao SARS-CoV-2, essa nova variação do coronavírus, e que pode gerar a doença, né, Covid-19. Virou uma pandemia mundial, infelizmente, muitas pessoas estão falecendo, e houve, em razão dessa pandemia, a necessidade de gerar um isolamento social das pessoas, né? Seja por atos do Poder Executivo e também por atos do Poder Judiciário. Então, hoje foi adotado, no âmbito do Poder Judiciário, aqui em Goiás não poderia ser diferente, o teletrabalho, que em Goiás começou no dia 17 de março, pretérito. Começamos o teletrabalho, magistrados, servidores também. Nós ficamos, de início, com alguns servidores atuando em um plantão presencial, pelo menos de algumas horas por dia. Depois foi até reduzida a carga para 1 hora. Até que chegou num momento em que, realmente, como a doença foi se alastrando, houve a necessidade de ter um isolamento maior. Então, ficou só o teletrabalho. Contudo, esse teletrabalho ele gera a impossibilidade de realização de julgamentos em colegiados de uma forma presencial, justamente por causa do isolamento, né? Então, nós tínhamos processos físicos que, obviamente, não tramitam pelo sistema do ProJude, PJD, que não poderiam ser julgados. Hoje, o Tribunal de Justiça tem, desde o ano passado, foi até uma inovação da gestão do desembargador Walter, a implantação da sessão eletrônica. A sessão eletrônica ela foi implantada nas câmaras cíveis e na sessão civil também. E estamos agora na fase, do Tribunal de Justiça está, né, na fase de normatização para fazer as adequações necessárias da Resolução 91, que instituiu a votação, a sessão eletrônica, para gerar também implantação na área criminal. O fato é que no cível essas sessões podem acontecer, mas não nos processos físicos e também não na parte criminal. Então havia realmente a necessidade da retomada desses julgamentos. No início, como não se sabia direito, como até hoje não se sabe até quando vai se perdurar essa pandemia e esse isolamento social, no início os processos foram retirados de pauta. Contudo, sempre há um movimento da necessidade de que se comece realmente a observar esses julgamentos, possibilitar esses julgamentos. Qual que é a forma que nós encontramos? A videoconferência. A videoconferência ela já começou a ser adotada em outros tribunais, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Os tribunais já começaram a fazer isso de uma forma colegiada e nós nos adiantamos também. O Tribunal de Justiça de Goiás foi um dos primeiros a fazer essa regulamentação de uma forma, a meu ver, adequada, que levou em consideração vários aspectos, para possibilitar a retomada desses julgamentos em sessões que seriam presenciais. Então, na verdade, houve a substituição da sessão presencial pela sessão por videoconferência. O que muda de um com o outro?
Muda simplesmente porque numa tem a presença física das pessoas, né, no mesmo ambiente. Na videoconferência, existe também a participação das pessoas, mas de uma forma virtual. Tanto é que essa é a terminologia que o próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem adotado, sessões virtuais. Então, ela é utilizada, mas contando com a presença por vídeo, por imagens, obviamente, tal qual nós estamos fazendo aqui hoje, né? Transmissão de áudio e vídeo, com todos os julgadores que estão daquela sessão, daquele órgão colegiado. Né? Pode ser Câmara, pode ser sessão, pode ser as turmas recursais, são 4 aqui, que são sediadas aqui em Goiânia, que servem para o estado todo. Então, a ideia surgiu disso, da necessidade, na verdade, de nós avançarmos e retomarmos esses julgamentos colegiados. O senhor sabe que eu acho essa questão interessante, porque essa questão do isolamento, ela veio no momento da sociedade em que a sociedade brasileira e a advocacia está inserido dentro, o judiciário está inserido dentro da sociedade, os agentes da justiça estão inseridos no ambiente de uma sociedade que hoje sabe o nome dos 11 ministros do Supremo, mas não sabe o nome de todos os jogadores da seleção brasileira. Então, de uma certa forma, nós participamos de sessões virtualmente, embora fossem presenciais, do Supremo, dezenas de vezes aí a sociedade, dezenas não, eu creio que nós estamos falando de centenas de vezes, porque o Supremo passou a enfrentar temas de interesse e de relevância social. Doutor Cláudio, mas essa regulamentação baixada aqui pelo Tribunal de Justiça, ela foi baseada em outras legislações? Sim, para nós fazermos um piloto, nós fizemos alguns estudos, obviamente, né, para não partir do zero, e nós corremos o risco de, às vezes, deixarmos de prever algumas coisas que nós deveríamos prever, ou então prever algumas coisas que não deveriam ser previstas. Nós chegamos a verificar 6 regulamentações de tribunais diferentes, tomamos por base essas 6 regulamentações e fizemos a nossa. A inovação que veio da nossa é que nós conseguimos prever alguns aspectos que as outras não previram, pelo menos dessas que foram consultadas. Um exemplo é a respeito de como ficaria o julgamento dos processos em segredo de justiça. Isso em nenhuma legislação das que, pelo menos, nós consultamos, nós não vimos alguma disposição específica por causa disso. Contudo, há necessidade de dar publicidade para sessões eletrônicas e, muitas vezes, pode ser utilizado o caminho não só da publicação do site, que vai acontecer dessas sessões, no nosso site estamos preparando para isso, para que as sessões sejam gravadas e disponibilizadas no site do tribunal posteriormente, até mesmo seguindo regulamentação do CNJ nesse sentido, mas também no sentido de nós fazermos transmissões ao vivo dessas sessões. Normalmente nós vamos utilizar plataformas de compartilhamento, a mais comum é o YouTube. O tribunal já começou a fazer essas sessões e já começou a fazer a transmissão. A primeira aconteceu no dia 16 de abril deste mês, da primeira Câmara Criminal. Foi a primeira sessão por videoconferência que foi feita, e foi feita já com transmissão ao vivo da sessão pelo YouTube. Então, já está lá no YouTube. Quem quiser verificar, basta acessar o canal do TJGO, que acha lá a sessão. Depois, a quarta Câmara Civil, semana passada, fez uma sessão, não houve transmissão, mas hoje, de novo, a primeira Câmara Criminal fez outra sessão, com transmissão ao vivo pelo YouTube e com também a participação dos advogados, com sustentação oral, que foi uma preocupação que nós tivemos com essa regulamentação, que é o Decreto Judiciário 830 de 2020, saiu de sexta-feira da semana passada. Então, o que nós inovamos é isso, fazer uma sedimentação do que já existia e prevermos alguns aspectos que as outras nós não encontramos paralelo em outras, porque nós entendíamos que eram necessárias e pertinentes para fazer regulamentação. A transmissão ao vivo pela internet é o ápice do princípio da publicidade, hein, doutor Cláudio? Sem dúvida, doutor Jacó. Estamos encaminhando para isso. E tanto é que
talvez, nesse primeiro momento em que tudo está sendo feito, ajustado ainda, porque tudo é muito novo, né? Sim. Na verdade, nós não tínhamos ainda esse planejamento de fazer sessões virtuais e muito menos com transmissão ao vivo pelo YouTube. Foi pela contingência realmente do momento. Nós tivemos, então, que acelerar. Então, mas nós vamos encaminhar para isso de uma forma que todas as sessões sejam transmitidas ao vivo pelo YouTube, para dar a maior transparência possível. Mas, de qualquer forma, ainda que as sessões não sejam transmitidas ao vivo pelo YouTube, elas vão ser disponibilizadas depois pelo próprio site do tribunal, de forma que se mantém também o princípio da publicidade. Mesmo que não tenha a transmissão ao vivo, o interessado poderá acessar depois o link, vai ser direcionado ao servidor do tribunal, onde está arquivado, e vai ter acesso também ao teor das sessões, mantendo também, o tribunal vai privilegiar também nesse aspecto o princípio da publicidade. Mas o senhor tem toda a razão, transmissão ao vivo é o ápice do princípio da publicidade. Eu tenho já aqui algumas perguntas e eu vou quebrar um pouquinho a nossa sequência aqui, porque eu acho que é interessante o senhor esclarecer as pessoas que nos assistem. Doutora Gabriela Chaves, a quem eu mando um abraço aí, agradeço pela participação, nos faz o seguinte questionamento. Os fóruns não vão abrir mais na segunda, dia 4 de maio? Se não, tem previsão de abertura, doutor Cláudio? Não, ainda não tem previsão de abertura ainda. O que vai acontecer a partir do dia 4 é em razão da resolução 314 do CNJ, voltarem a correr os prazos processuais dos processos eletrônicos. Então, os processos eletrônicos, os prazos processuais vão ser retomados normalmente. Porque, na verdade, o processo eletrônico, como se dá todo o trâmite dele eletronicamente, né, de forma digital, a meu ver, até mesmo não teria muita justificativa para a manutenção da suspensão dos prazos processuais, porque, em tese, podem ser praticados. De qualquer forma, até a mesma resolução 314 do CNJ, ele estabelece que, mesmo com essa retomada, se a parte tiver que praticar algum ato, e vamos dar um exemplo aqui, se um advogado tiver que praticar algum ato que precise de um contato com o seu cliente e não consiga, ele pode peticionar nos autos, manifestar de alguma forma nesse sentido e pedir a prorrogação do prazo, né, continuidade da suspensão do prazo depois. Isso é uma disposição que existe na resolução 314. Agora, a volta do trabalho presencial, isso vai se dar de uma forma paulatina, mas, por enquanto, ainda não tem previsão de retorno de todas as atividades de uma vez. Só para esclarecer, o Tribunal de Justiça, na sexta-feira da semana passada, regulamentou também fez, na verdade, uma reorganização dos decretos anteriores, em razão da resolução 314 do CNJ. A própria resolução 314, ela estabelece que os tribunais têm que, em razão da resolução, fazer a readequação das suas normas internas. E nós fizemos isso. E ficou previsto, nesse último decreto, que algumas atividades já seriam retomadas fisicamente, pelo menos mantendo o mínimo de pessoal necessário. Por exemplo, o pessoal da informática, a nossa linha de digitalização, nossa central de digitalização, que foi instalada lá no Fórum Civil, também já retomou essa semana as atividades, para nós darmos continuidade àqueles processos híbridos do Civil do ano passado, para continuarem a digitalizar, começar também a digitalização do acervo processual na área criminal, aqui de Goiânia também, já que na sexta-feira, parece que sexta-feira foi o dia das regulamentações, dos decretos importantes. Também sexta-feira da semana passada saiu o decreto 831, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, o PROJUDE no ambiente criminal. Então, a partir de segunda-feira já começaram os novos casos tramitar no PROJUDE e haverá necessidade de digitalização de acervo. Então, a linha de digitalização também já começou a ser uma das atividades liberadas. Processo eletrônico, doutor Cláudio, para mim, ele não só agiliza o andamento do trabalho do Poder Judiciário, agiliza o trabalho dos advogados, mas, acima de tudo, para mim, ele
até salva vidas, porque evita que a gente percorra aí distâncias enormes, por exemplo, para fazer carga de autos. Isso daí não era compatível, essa situação de autos físicos, com o estado moderno que nós temos atualmente. Doutor Cláudio, doutor Manuel Bezerra faz o seguinte comentário: a sugestão é que cada desembargador disponibilizasse uma forma de contato, entre parênteses, acesso, à disposição do advogado. No plantão, seja na primeira instância ou no tribunal, o máximo que o advogado consegue é se comunicar com o assessor. Eu até fiz uma colocação, quando eu fiz uma live com o desembargador Carlos França, que essa dificuldade de acesso do advogado com o magistrado, seja de primeira ou de segunda instância, talvez pudesse ser facilitada se permitisse uma conferência como essa, só que num ambiente privado, por exemplo, por um telefone de WhatsApp do gabinete, alguma coisa assim, que facilitasse essa exposição da situação naquele caso, que aquele caso que se torna um pouco mais... ele precisa de esclarecimento adicional do que uma mera letra morta que está ali numa petição. Então, fica aí a sugestão e a colocação do doutor Manuel Bezerra para o senhor apreciar. Certinho, doutor. Nós temos um comitê de crise que foi montado aqui no tribunal, até mesmo em razão da situação excepcionalíssima que nós estamos passando. O decreto anterior, ele já fez algumas inovações, mas vem um outro agora fazendo algumas inovações, inclusive no que diz respeito a essa parte aí de atendimento ao advogado. Eu vou passar para a doutora Cirlei, que está mais à frente dessa tarefa de redigir esse decreto. Eu vou passar para ela a sugestão e, com certeza, vai ser objeto de deliberação, de estudo e deliberação por parte lá do Comitê de Crise. Muito obrigado. Há um outro comentário aqui, mas não veio aqui a pessoa que fez o comentário, mas eu vou registrar o seguinte: há de haver algum mecanismo que possa mitigar a ausência da audiência de custódia. Essa é uma questão tormentosa para a advocacia criminalista, que quando vai ocorrer a audiência de custódia, nós já estávamos em contato com o doutor Paulo, o diretor do fórum, Paulo César, no sentido de que os advogados que necessitavam ter contato com o seu cliente antes da realização da audiência de custódia, para que ele pudesse se sentir seguro ali durante a realização daquele ato, tanto o cliente quanto o advogado em condições de fazer toda a argumentação necessária. Mas depois que veio essa crise que causou aí o isolamento, o que nós passamos a ter? Na prática, a ausência da audiência de custódia. E isso prejudica a parte que acaba não tendo ali à sua disposição um advogado criminalista em condição de fazer a defesa dos seus interesses, doutor Cláudio. Sim, é verdade. Infelizmente, né, doutor Jacó, mais uma vez saliento que, em razão dessa fase difícil, né, excepcional que nós estamos passando, e acho que ninguém estava preparado para ela, né, essa que é a verdade, veio muito rápido. Tanto é que o mundo todo já enfrentou pandemias anteriormente, né? A gripe espanhola, a peste negra, parece que a cada 100 anos vem uma diferente, né? Mas o fato é que essa agora, ela tem uma peculiaridade muito grande, é que a transmissão, o percentual de transmissão, ele é muito grande, né? O percentual é muito alto. Então, realmente, a proliferação, né, as pessoas pegando o vírus uma das outras, foi feita de uma forma muito rápida. Não deu tempo para todos se prepararem. Então, muitas vezes, realmente, o profissional fica prejudicado por não ter contato com o seu cliente, para fazer uma defesa técnica mais adequada. Contudo, o que nós podemos fazer e o que deve vir de inovação logo, logo, é que a Corregedoria Geral da Justiça vai regularizar as audiências de primeiro grau. Então, eu tenho a impressão que, em breve, saindo o provimento da Corregedoria, vai facilitar um pouco isso, porque vai haver a realização de audiências também por videoconferência. Então, eu acredito que, tendo a videoconferência,
nada impediria, em tese, que se o advogado não tiver o contato físico, pessoal, com aquela pessoa que foi presa, mas às vezes poderia ter, talvez, um momento, antes de começar realmente a reunião com o juiz, que seja dado prazo para ele, então, mesmo que por videoconferência, de ele conversar com o seu cliente, antes de que realmente comece a audiência. Algo assim, a meu ver, pode ser pensado. Eu tenho certeza que o doutor Aldo, até que esteve aqui com o senhor ontem, Sim. né, doutor? Fez uma live aqui ontem. O doutor Aldo é meu amigo há mais de 20 anos, nós fomos contemporâneos na faculdade, passamos juntos no mesmo concurso, uma pessoa pela qual tenho muita admiração. E como está nas mãos dele, eu tenho certeza que vem uma coisa bem regulamentada e que talvez essa dificuldade vai ser superada muito em breve. Eu até aproveito para mandar um abraço ao doutor Aldo Sabino, que teve uma participação brilhante aqui, assim como o senhor está tendo hoje, doutor Cláudio. E fica aí, doutor Aldo, o desafio para o senhor criar aí uma audiência virtual para as audiências de custódia, porque esse é um reclamo aqui da advocacia criminalista, com certeza um pleito muito justo. Doutor Cláudio, a doutora Apolimara diz o seguinte: em relação às sessões da turma recursal, mesmo não sendo parte do processo, terá alguma forma de acompanhar os julgamentos? Sim, esse decreto judiciário 830 que foi editado, ele vale tanto para o tribunal quanto também para as turmas recursais. As turmas recursais também, em breve, devem começar a fazer as sessões transmitidas pela internet, pelo YouTube, e também, da mesma forma, vamos disponibilizar depois os links das sessões para conhecimento de todos, para ampla divulgação de todos, ficar no site do tribunal. A Natália, doutora Natália, um abraço, doutora Natália, diz o seguinte: doutor, quando houver necessidade de sustentação oral, a audiência ocorrerá por meio de videoconferência também? Eu já acrescento um outro questionamento que eu tinha aqui. Será possível a sustentação oral em tempo real durante o julgamento? Terão, sim. Todas as sessões, seja do tribunal, sejam da turma recursal também, poderão ter as sustentações orais. Inclusive com transmissão ao vivo, né? Então, o advogado vai participar, a sua imagem vai ser captada pelo sistema de videoconferência e também vai para o YouTube, isso vai ser uma live. Inclusive, igual eu mencionei agora há pouco, hoje isso foi realizado já. Semana retrasada, no dia 16, a primeira Câmara Criminal fez a primeira sessão com transmissão ao vivo, mas sem videoconferência. Semana passada, a quarta Câmara Civil fez a primeira sessão virtual. Quando eu falo virtual, estou me falando videoconferência, onde houve sustentação oral, mas sem transmissão pelo YouTube. Hoje, pela primeira vez, nós tivemos as duas funcionalidades, né? Hoje, a primeira Câmara Criminal fez uma sessão transmitida pelo YouTube e com sustentação oral. Então, realmente, a resposta é positiva. Doutor Cláudio, tem mais um recado aqui que vai para o doutor Aldo também. Cláudio Louzeiro: estamos tendo dificuldades de comunicação com as escrivanias dos fóruns. Precisamos de outros serviços, os quais estão sendo tolhidos justamente por isso. Como resolver? E aí ele continua: várias comarcas, além de não atender os telefones, não respondem os e-mails. O senhor quer fazer um comentário e mandar isso para o doutor Aldo? Bom, doutor, o que eu posso falar é o seguinte: tem os canais que o tribunal criou, né? O Fale com o Juiz, tem o da capital, tem o do interior também, mas realmente, aparentemente, está tendo algumas reivindicações, algumas sugestões para que o sistema seja ampliado um pouco a forma de acesso. E nós entendemos que realmente algumas adequações podem ser feitas para facilitar a vida do usuário, do advogado, dos usuários de uma forma geral. Aparentemente, na próxima regulamentação, vai sair a possibilidade de remessa desses e-mails para o próprio e-mail da comarca. Então, acredito eu que talvez facilitará mais esse trâmite para que o advogado tenha um feedback, uma resposta. A única coisa que eu quero até aproveitar a oportunidade, se o senhor me permite,
é Claro. também fazer uma orientação aos advogados, aos usuários do modo geral. Essa plataforma, esses e-mails que foram disponibilizados pelo tribunal, eles foram criados justamente para possibilitar que, já que nós não podemos fazer o atendimento presencial, que se faça esse atendimento ao advogado de uma forma eletrônica, né, virtual. Contudo, esses canais de acesso, eles não servem, por exemplo, a protocolo de petições, eles não servem para o protocolo de novas ações, eles não servem, às vezes, para determinados tipos de pedido, a não ser que seria aquele, que normalmente é o atendimento presencial que o advogado tem dentro do gabinete do juiz. Essas proposituras de ação, ou então de juntada de interlocutória, elas devem ser feitas no processo digital, né, no processo eletrônico, normalmente. E agora, como nós estamos levando os casos agora também do âmbito criminal para o Projude, agora também no crime também tem que ser feito de forma eletrônica. Então, assim, até uma orientação que a gente dá, porque às vezes nós, da mesma forma, doutor, que teve alguns advogados que têm reclamado de que não tem uma resposta, nós estamos tendo também algumas reclamações por parte de magistrados que eles deixam de responder porque o volume está sendo muito grande. Às vezes o pessoal está colocando lá, por exemplo, chega lá e pede uma orientação a respeito do que eu devo fazer para protocolar uma petição no processo tal. Como que eu tenho que fazer para fazer uma perícia, incluir uma perícia dentro do sistema. Então, esses questionamentos realmente de orientação, a meu ver, de como utilizar o sistema, teria que fazer pegar o suporte que a própria OAB disponibiliza, é um suporte Sim. técnico, é um suporte altamente qualificado, que a OAB já disponibiliza para os advogados, e talvez entrar em contato realmente com esse suporte, porque aí facilita realmente a vida daqueles advogados que querem ter acesso ao juiz para realmente reivindicarem ou esclarecerem alguns fatos relacionados ao processo e realmente fazer aquela separação do joio do trigo, digamos assim. É só uma orientação. Ok. Eu quero até aproveitar a colocação do Dr. Cláudio para esclarecer a todos que a OAB também está funcionando em home office, mas a sua central de atendimento está funcionando normalmente, tá? Todos os requerimentos podem ser feitos através dos requerimentos online e os telefones da OAB com funcionamento normal. Então, podem ligar, se necessário, nós faremos contato com você para fazer qualquer esclarecimento que for necessário. Doutor Cláudio, a doutora Apolimara diz o seguinte: a previsão de retorno da realização de perícias médicas, eu sei que o tema não é aqui pertinente, mas se o senhor quiser fazer o esclarecimento aqui, eu creio que ela está se referindo à junta médica do tribunal e também às perícias médicas que os juízes designam, né? Eu também entendi dessa forma, doutor. Infelizmente, por enquanto, não, né? Porque, querendo ou não, o Tribunal de Justiça, até como órgão público que ele tem que seguir muitas diretrizes estabelecidas pelo Poder Executivo. Não só as do CNJ, obviamente, mas também o Poder Executivo. E hoje, infelizmente, nós estamos com um regramento aí de isolamento social que ele é de uma forma ampla ainda, né? Então, hoje não tem ainda muito essa perspectiva. Mas, igual eu mencionei agora há pouco, cada vez mais já está, por parte do tribunal, sendo regulamentado algumas situações de volta paulatina dos trabalhos. Talvez, em breve, nós podemos voltar a contar com a realização das perícias, ainda que de uma forma não de plena capacidade, com todos os médicos. Mas talvez isso volte nas próximas semanas, já voltar pelo menos um atendimento mínimo nesse sentido. Doutor Cláudio, Carlos de Bastos faz aqui um verdadeiro elogio ao senhor. Outro como o doutor Cláudio não há. Meus parabéns pela live de vocês. Agradeço aí o elogio ao Carlos. O Carlos, na verdade, o Carlos de Bastos, ele é suspeito, viu? Porque ele é primo da minha esposa, é meu primo, então realmente ele é suspeito, viu, doutor? Então o senhor não considera muito, não, tá? Tá bem, um abraço, doutor Carlos. A doutora Janine Fraga diz o seguinte: precisaríamos de mais canais de comunicação com os servidores e magistrados do interior também. Aproveito para mandar um abraço para a doutora Janine, presidente da subseção de Minas Sul.
E ela continua, principalmente com os servidores. Os e-mails não estão tendo um retorno satisfatório. Mais um registro, viu, doutor Cláudio? Agora vem aqui o doutor José Carlos Is, que é o procurador-geral da OAB, e diz o seguinte: Jacó, entendo que há sério prejuízo aos advogados por não ter acesso aos magistrados, ainda que por meio digital, sobretudo em razão dos julgamentos colegiados, doutor Cláudio. Uhum. Eu vou levar todas essas mensagens, essas orientações para a doutora Cirlei, também para o comitê de crise, para que veja o que pode ser feito para realmente minimizar esse problema, essa necessidade que eu estou verificando que os advogados estão enfrentando. Às vezes, se criar uma regulamentação de um atendimento, pelo menos em determinado horário, do magistrado ficar disponível. Vamos ver, vamos fazer um estudo, porque a intenção do tribunal realmente é de ser parceiro, é de ser um órgão colaborador. Obviamente, um magistrado ele não pode ficar 24 horas por dia, ou dentro daquele período que seria de expediente, só respondendo e-mails ou questionamentos, porque senão ele não despacharia, né? Sim, ele receberia inúmeras demandas, e as demandas são grandes, a gente tem noção, tem conhecimento de que está havendo realmente uma procura muito grande nesse canal de comunicação por e-mail aos juízes, né? Então, obviamente, eles não têm condição de ficar o tempo todo, mas, obviamente, nós temos que procurar uma forma de facilitar o acesso ao advogado, aos magistrados, para não que o trabalho do advogado não saia prejudicado. Eu vou levar isso, essa preocupação, essa reivindicação, ao Comitê de Crise do Tribunal de Justiça. Doutor Cláudio, mais um jurisdicionado, ex-presidente da subseção de Trindade, aqui o Marcelino, ele diz o seguinte: o juiz de direito de Trindade, Liciomar, disponibiliza o WhatsApp para contato direto. Temos contato com ele quando necessário. Essa atitude dele deveria ser estendida aos demais. O que o senhor acha disso? Não, eu acho que é interessante a ideia. Existem dois fatores aí que nós temos que ponderar. De um lado, realmente, é o acesso, e nós temos visto uma preocupação dos magistrados nesse sentido. Inclusive, essa semana mesmo, salvo engano, foi na segunda-feira, o doutor Rodrigo Brustolin, lá de Rio Verde, ele mencionou uma ferramenta que chama WhatsApp Business, que ele está adotando. Aqui em Goiânia também já tem alguns juízos que estão adotando, que permitem essa comunicação. Esse WhatsApp Business, ele tem a possibilidade de utilização de um telefone fixo para ficar vinculado e receber mensagens, às vezes até mesmo ligações de áudio e também de vídeo. Então, tem esse lado que poderia ser uma ferramenta a ser utilizada. Já o outro lado que eu gostaria de ponderar é que talvez exista uma restrição, até o momento, até pelo fato de ter um certo desconhecimento dessa ferramenta, o WhatsApp Business, dos magistrados de disponibilizarem o seu próprio celular ou algum celular do Poder Judiciário, de um modo geral, para esses contatos. Ontem mesmo eu conversei com uma juíza do interior, ela já está há muitos anos trabalhando em vara criminal, e ela falou assim: Cláudio, eu não tenho condição de disponibilizar, fazer videoconferências pelo WhatsApp, porque senão meu número fica lá, todos vão ter acesso ao meu número. E ela mexe muito com pessoas, às vezes, de crime organizado, faccionados. Então, também tem o outro lado que deve ser ponderado em relação à segurança dos magistrados ou dos servidores. Sim, sim. Que às vezes pode ser de um número vinculado a servidor. Mas, realmente, essa possibilidade de talvez usar essa plataforma WhatsApp Business, onde se pode cadastrar, por exemplo, um telefone fixo do fórum, seria talvez uma ferramenta viável para satisfazer isso aí, essa reivindicação. A doutora Apolimara, ela faz um questionamento aqui interessante. Qual será a plataforma a ser utilizada para a realização das sessões? Ela fala das turmas julgadoras, mas eu complemento, e nas sessões do tribunal. Pois então, o decreto ele não regulamentou essa questão, ele não se estabeleceu uma plataforma oficial, até porque nós não a temos ainda. A nossa diretoria de informática está trabalhando com um software que é um aplicativo ou software, né, pode ser instalado tanto em computador ou em telefones, né, celulares ou tablets,
que chama Jitsi. Esse aplicativo ele tem duas vantagens. A primeira é porque é free, né? Na verdade, ele não tem custo nenhum para o tribunal. E o outro é que não tem limitação de tempo para realizar as sessões. Mas até agora nós estamos fazendo essa vinculação para que ele trabalhe no nosso próprio servidor, no próprio servidor do Tribunal de Justiça, já que ele é um software de código aberto, né? Então ele não tem direitos autorais. Alguém que começou o desenvolvimento e colocou na internet, então nós poderíamos fazer essa implantação e desenvolver sem custos. Na verdade, essas plataformas todas, para funcionar a contento, elas são todas pagas. O senhor tem uma ideia, ontem, conversando com o nosso diretor de informática, o Anderson Yagi, nós fizemos uma prospectiva, mais ou menos. Uma licença hoje do Zoom também está sendo utilizado pelo tribunal. Por um ano, seria cerca de R$1.000. Isso uma licença. O tribunal precisaria comprar a licença para todos os juízos do estado de Goiás, de todas as varas, né? E também para todos os órgãos colegiados do tribunal e turmas recursais. O tribunal gastaria, num cálculo muito superficial que nós fizemos, cerca de uns 250, 300 mil, ou às vezes até mais do que isso, por ano. Então, realmente são gastos vultosos, até porque nós não tínhamos ainda feito um planejamento, porque eu já mencionei, né, foi uma coisa que veio de uma vez, e nós não temos, então, dotação orçamentária preparada para isso. Então, nós estamos usando, por enquanto, o Zoom, né, uma plataforma que pode ser utilizada de uma forma gratuita também. A única dificuldade é que depois de 40 minutos a sala, né, cai, a sala de bate-papo cai, teria que criar uma outra, todos entrarem de novo. Ou então utilizar o Webex. O Webex é um sistema que foi disponibilizado pelo CNJ. O CNJ adquiriu, fez um contrato com a Cisco, que é a empresa desenvolvedora do Webex, e disponibilizou para todas as unidades do Poder Judiciário do Brasil para utilizar essa plataforma dentro dos servidores deles. Então, daria para utilizar o Webex sem limitação de tempo. O tribunal, essas sessões que estão sendo realizadas pelo Zoom, pela versão Pro, que alguns servidores, até desembargadores, compraram para fazer uso, e também já tem câmara aqui que vai utilizar o Webex, a plataforma do CNJ. O Tribunal de Justiça também tem um contrato com essa Cisco. Então, nós temos algumas licenças também que foram disponibilizadas pela Cisco por um determinado período que nós poderíamos utilizar e colocar à disposição de todas as nossas unidades, nossos colegiados nesse momento. Mas, em breve, nós esperamos contar com uma plataforma só, que vai ser a Jitsi, que vai ser utilizado de uma forma mais ampla. Então, por enquanto, até que não saia isso, teremos que contar, infelizmente, com a utilização ou do Zoom ou do Webex, ou às vezes do WhatsApp mesmo, dependendo da quantidade de pessoas que forem fazendo. Mas sim, são programas livres, free, né, para baixar, e não teria muita dificuldade do advogado e os usuários baixarem essas duas plataformas, não. Ontem eu participei de uma reunião com um grupo de São Paulo pelo Webex, muito eficiente. Parece, inclusive, com a plataforma do Zoom. Me parece ser, talvez, uma excelente opção, considerando aí que o tribunal tem o uso sem gasto algum. Tem um outro elogio aqui para o senhor. Doutor Luciano Correia, uma aula em todas as falas, mesmo que informais, o doutor Cláudio traz conhecimento profundo sobre o tema. Minha eterna admiração, doutor Cláudio. Humano incrível, grande abraço. Obrigado, Luciano. Trabalhou conosco também, uma pessoa que eu admiro muito, menino aguerrido. Então, assim, um abraço para ele também. Fico muito alegre e satisfeito com as suas palavras, Luciano. A Gabi Silva diz o seguinte: quando será regulamentado os despachos dos advogados com juízes? Essa é uma questão tormentosa, viu, doutor Cláudio? Eu acho que cai muito nessa questão de atendimento, né, doutor? Exato, presencial exato. Agora nós não temos condição de fazer, porque existe uma proibição legal do governo do Estado, o CNJ também estabeleceu o isolamento, então o Tribunal de Justiça não tem como simplesmente passar por cima dessas normatizações, né? Mas o que nós esperamos é que com pouco tempo isso aí comece a ser retomado, porque se Deus quiser, em breve esse período mais difícil passa
e tudo volta à normalidade. Doutor Cláudio, tem uma questão que é o seguinte: antes dessa regulamentação, algumas câmaras do tribunal estavam solicitando que o advogado gravasse a sua sustentação oral e encaminhasse. Então, nessa hipótese, a pergunta é a seguinte: as sustentações orais gravadas pelos advogados serão exibidas para os juízes e desembargadores durante o julgamento? Doutor Jaco, eu acredito que essa prática ela foi adotada justamente porque não existia uma regulamentação, ou pelo menos não tínhamos ainda disponibilizado para os desembargadores a possibilidade de fazer sessões por videoconferência e também angariar a participação dos advogados. Então, foi uma forma que se encontrou para que o direito dos advogados de terem a manifestação dentro da sessão de julgamento fosse mitigado de tal forma, né? Agora, com a regulamentação, todos os advogados que quiserem fazer uso da sustentação oral, bastam se inscreverem, tal qual estabelece o artigo 4º do decreto 830, nem no próprio site do tribunal, e no dia lá eles vão ser remetidos para eles um link, né, de acesso à sala de bate-papo, né, onde que a videoconferência vai se desenvolver, e poderão participar de uma forma normal. Eu considero que a remessa, às vezes, de áudio ou de alguma documentação dentro do processo, talvez ela possa ser considerada simplesmente como memoriais, mas não como uma sustentação oral. Eu acho que uma sustentação oral realmente é aquela fala que está sendo feita naquele momento. Então, assim, e tem um outro fator. A sustentação oral, ela não é simplesmente a possibilidade de facultar a palavra para que o advogado se manifeste naquele momento, mas também ela significa a possibilidade que o advogado tem de acompanhar a sessão de julgamento e que possa prestar esclarecimentos, se assim for instado pelo desembargador. Obviamente que essa possibilidade de prestar esclarecimentos e até mesmo de fazer uma sustentação oral mais condigna com aquela realidade do julgamento que está acontecendo naquele momento, seria essa, naquele momento da videoconferência. Então, a minha sugestão para que os advogados que queiram fazer uso da ferramenta, que se inscrevam, que vai ser facultada a palavra para todos, desde que, obviamente, haja permissivo legal e regimental. Porque em algumas situações a lei não permite a sustentação oral. Mas onde tiver lugar, com certeza ela vai ser admitida e vai ser possibilitada e franqueada para os advogados. Muito obrigado, doutor Cláudio. A realização de sessões por videoconferência tem o condão de gerar questionamentos a respeito da sua validade jurídica? Questão difícil, hein? Doutor, eu acho assim que questionamentos podem vir a ter, com certeza, né? Porque o direito ele é bonito por causa disso, né? Tem interpretações diversas a respeito da legislação. Contudo, eu acho que a possibilidade de ter realmente um questionamento de invalidar alguma sessão pelo fato de estar sendo realizada por videoconferência, no caso de acolhimento de algum questionamento nesse sentido, ele é muito remoto. Até porque o próprio Supremo Tribunal está fazendo também as suas sessões por videoconferência. O Supremo Tribunal Federal, o STJ também parece que vai se iniciar também, a maioria dos tribunais, e o próprio Conselho Nacional de Justiça a nível administrativo, ele já permitiu a realização das videoconferências, as sessões por videoconferência. Inclusive, isso é expressamente expresso, né, expressamente previsto na Resolução 314, que fala que os tribunais podem fazer, e na verdade até há um incentivo para que façam, as sessões por videoconferência. Porque senão nós caímos naquela situação. Os processos aptos para serem julgados de forma presencial vão deixar de sê-lo porque não podemos estar presencialmente juntos, né? Então, eu acho que o jurisdicionado perde muito com isso. A prestação jurisdicional fica prejudicada. Então, eu acho assim, questionamentos podem ter. Agora, eu duvido muito que haja anulação de alguma sessão pelo simples fato de estar sendo feita videoconferência. Eu entendo que pode ter questionamentos acolhidos se não se facultar, por exemplo, a palavra ao advogado, que fez a inscrição de forma devida. Isso eu acho que pode sim dar problemas e pode até gerar uma sessão de julgamento, né, a nulidade dela, pelo preterimento de uma formalidade e pelo preterimento
de uma prerrogativa do advogado, que está estabelecido no próprio Estatuto da Advocacia. Mas a simples realização da videoconferência e não ser validada, eu acho assim muito difícil. Ontem o doutor Aldo fez um comentário que eu acho interessante, que é recomendável a todos nesse momento, advogados, magistrados, desembargadores, que haja o espírito de cooperação. Então, alguns atos que no passado seriam tidos como normais, como não compareceu a uma audiência no juizado, né, aplicação de revelia ao réu, arquivamento, essas questões que agora nós temos uma realidade, e essa realidade é tudo novo e todos nós estamos aprendendo. Então, acho que nesse momento, mais do que nunca, doutor Cláudio, bom senso é a palavra de ordem para que não haja prejuízo a ninguém. Então, se um colega fez a inscrição para sustentação oral e vai ter dificuldade, eu acho que é preciso ter uma certa compreensão e, mais do que isso, um estender de mãos, né? Sim, claro, sem dúvida. Eu até verifico o seguinte, doutor, porque às vezes se ele tiver feito a inscrição, mas tiver alguma situação que impeça o comparecimento, ele pode peticionar. Claro que esse peticionamento tem que ser feito antes da sessão, porque depois que é realizada a sessão e o julgamento, né, precluído. Exato, né? exato. Mas se tiver um peticionamento antes do processo, de uma forma para explicitar alguma dificuldade ou impossibilidade, eu acho que seria perfeitamente viável para que o desembargador ou o juiz atuante na turma recursal possa adiar o julgamento. Por que não? Né? Eu acho que realmente todos têm que estar atentos à nossa realidade que nós estamos vivenciando hoje, que é uma realidade totalmente excepcional. Pouquíssimas pessoas no mundo passaram pelo que nós estamos passando hoje. Só pessoas já praticamente centenárias, né, que passaram naquela época lá da gripe espanhola, que começou em 1918. Né, e acabou no final de 1920. Então, pouquíssimas pessoas daquela época estão vivas até hoje. E é igual o senhor mencionou, é tudo muito novo. Temos que nos preparar e nos adequarmos da melhor forma possível. Doutor Cláudio, nós já estamos na reta final aqui, questão de 1 minuto e pouco para encerramento da live. O doutor Cláudio Lozeiro diz o seguinte: fui intimado ontem de um julgamento na 5ª Câmara, porém manteve aquela intimação antiga. Se optar pela sustentação oral, o processo sairá de pauta? Com o decreto, não deveria ser alterado? Com o decreto, não deveria ter alterado? Situação meio complicada, né? Eu acho o seguinte, que o fato de ter recebido a intimação, ele não tira, na verdade, a possibilidade de realização da sessão. Tanto é que ele pode fazer esse pedido de sustentação oral pelo via de sistema. Né? O que tem que ser observado realmente é aquele prazo, né, da publicação da pauta da sessão e também entre a pauta da publicação da sessão e a data da realização da própria sessão de julgamento, que é o prazo de 5 dias possível, e de 48 horas para o criminal, e o pedido de sustentação oral tem que ser feito pelo menos 24 horas antes da realização da sessão. Eu acho que sendo observado esse procedimento, acho que está tranquilo. Mantém, né? Doutor Cláudio, como nós estamos quase caindo aí a nossa conexão, eu quero agradecer ao senhor pela participação e pelos esclarecimentos, assim, com muita facilidade o senhor fez a nós, são brilhantes os esclarecimentos, então obrigado pela participação, viu? Doutor, eu que agradeço a oportunidade, a chance de o Tribunal de Justiça demonstrar o trabalho que está fazendo. Realmente nós avançamos muito do ano passado para cá. Na gestão do desembargador Walter, no próprio discurso de posse, ele salientou que ia dar muita prioridade para essa parte de eletrônica, de informática, e realmente está dando. Muitos avanços foram feitos, videoconferência, implantação do Projude no crime, sessão eletrônica, a implantação daquele sistema CEU. Então, tudo foi feito na gestão dele. Então, pode ter certeza que outras novidades virão, e qualquer coisa estou aqui à disposição para os advogados, para o senhor também, se quiser fazer outras lives no futuro, de outros temas, estou à sua disposição, tá bom? E eu muito obrigado, viu? Muito obrigado. Até mais. Até mais, então.